eu gostaria de deixar algumas lições importantes que nós podemos extrair desse trecho das Sagradas Escrituras, não somente do versículo 31 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, mas quando nós fazemos o apanhado de todo esse contexto, nós podemos extrair algumas lições muito importantes. O capítulo 16, ele narra uma parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nesta viagem, Paulo tinha um intento, ou seja, Paulo tinha uma vontade. Paulo queria ir por um caminho, mas o texto é bem claro ao dizer, ainda nos primeiros versículos do capítulo 16, que o Espírito Santo tinha outra vontade acerca do apóstolo Paulo e dos seus companheiros que com ele estavam. A Bíblia vai dizer, ainda nos primeiros versículos do capítulo 16, que quando Paulo chega na região das cidades de Derbe, Listra, Icônio, a Bíblia diz que Paulo chega ali naquela região, naquelas cidades, e a Bíblia diz que Paulo queria ir para a Ásia, meu cooperador irmão Paulo. A vontade de Paulo era pregar o evangelho na Ásia. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que ele assim o fizesse. Quando eu olho para passagens bíblicas como essa, eu já percebo algo que é impossível de nós não percebermos ao lermos as páginas das Sagradas Escrituras. Que a minha vontade nem sempre ela vai estar conectada com a vontade de Deus. É verdade. Nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Nem sempre o que eu quero fazer é o que Deus quer que eu faça. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o importante é nós estarmos atentos à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quando Deus nos impede de fazer algo que nós gostaríamos muito de fazer, de ir a um determinado lugar que nós gostaríamos muito de ir, ou de estar em um lugar onde nós gostaríamos muito de estar, e nós somos impedidos pelo Espírito Santo, logo nós podemos entender que é o Espírito de Deus que tem algo ainda melhor para nós, se nós atentarmos para a vontade do Senhor nosso Deus. E nós, ao atentarmos para a vontade de Deus, nós aprendemos o que é aquilo que nós conhecemos nas páginas das Sagradas Escrituras como que é a mesma palavra, Jesus? Me falhou agora a memória. Mas é abrir mão da minha própria vontade para que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Até o final da mensagem, eu me lembro do termo que se usa em uma situação como essa. É aquilo que aconteceu na vida de Abraão. Quando Abraão queria permanecer em Ur, mas ele foi impulsionado por Deus para sair dali. É o que Jesus diz nos evangelhos, quando ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Por quê? Porque fazer a vontade de Jesus, muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, vai implicar nós abrirmos mão da nossa própria vontade. Aleluia! Mas eu posso ficar tranquilo, mas eu posso ficar feliz, porque quando eu for capaz de abrir mão da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus, eu estou começando a entender o que é abnegação,
o que é fazer a vontade de Deus, sabendo que Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Aleluia.